Olá, pessoal! Olá, você desbravador, seja muito bem-vindo. Você que clicou aqui, com toda certeza quer ouvir mais sobre o livro O Libertador. Você que está estudando para alguma prova ou só quer aprender mais sobre o Espírito de Profecia, seja muito bem-vindo. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos lá? Livro O Libertador, capítulo 10. A Voz no Deserto. Este capítulo é baseado em Lucas 1, 5 a 23, versos 57 a 80, também no capítulo 3, versos 1 a 18, em Mateus capítulo 3, versos 1 a 12 e Marcos capítulo 1, versos 1 a 8. O precursor de Cristo veio do meio dos fiéis de Israel. Zacarias, um sacerdote já idoso, e sua esposa Isabel eram ambos justos aos olhos de Deus. E em sua vida tranquila, a luz da fé brilhava como estrela no meio da escuridão. Esse casal piedoso recebeu a promessa de um filho que iria adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. Zacarias tinha ido a Jerusalém para por uma semana exercer suas atividades no templo. De repente, enquanto estava diante do altar de ouro no lugar santo do santuário, ele notou a presença de um anjo do Senhor à direita do altar de incenso. Por anos ele tinha orado pela vinda do Redentor. Agora, suas orações estavam para ser respondidas. O anjo o cumprimentou com a alegre promessa: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Isso está em Lucas 1, 13 a 18. Por um momento, o idoso sacerdote se esqueceu de que aquilo que o Senhor promete ele é capaz de cumprir. Que contraste entre sua descrença e a fé manifestada por Maria. A resposta dela ao anúncio do anjo foi: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Assim como no nascimento do filho de Abraão e do filho de Maria, também o nascimento do filho de Zacarias ocorreu para ensinar uma grande verdade. Deus fará pela pessoa que crê aquilo que o poder humano não pode fazer. Foi por meio da fé que o filho da promessa foi dado. Da mesma maneira, é por meio da fé que a vida espiritual nasce e que Deus nos capacita para fazer as obras da justiça. 500 anos antes, o anjo Gabriel havia revelado a Daniel o período profético que se estenderia até a vinda de Cristo. Zacarias sabia que o fim daquele período estava próximo, e isso foi um incentivo para que ele orasse pela vinda do Messias. Agora, o mesmo anjo por meio de quem Deus tinha dado a profecia veio anunciar seu cumprimento. Zacarias duvidou. Zacarias duvidou das palavras do anjo. Por isso, ficaria sem falar até que elas fossem cumpridas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até um dia em que isso acontecer, porque você não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Lucas 1:20. O dever do sacerdote no serviço religioso era orar pelo perdão dos pecados e pela vinda do Messias. Quando Zacarias tentou fazê-lo, não pôde pronunciar uma palavra sequer. Quando saiu do lugar santo, seu rosto brilhava com a glória de Deus e o povo percebeu então que ele tivera uma visão do santuário. Zacarias permanecia mudo, mas comunicou para o povo que tinha visto e ouvido. Lucas 1:22. Logo que nasceu o filho da promessa, a fala do pai voltou. E por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: O que vai ser este menino? Lucas 1, 65 e 66. Tudo isso chamava a atenção para a vinda do Messias. O Espírito Santo repousou sobre Zacarias e ele profetizou sobre o ministério de seu filho. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Lucas 1, 76, 77.
E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Verso 80. Deus havia chamado o filho de Zacarias para a maior obra já confiada aos seres humanos. O Espírito de Deus estaria com ele se obedecesse às instruções do anjo. João Batista devia trazer a luz de Deus às pessoas e convencê-las de sua necessidade da justiça de Deus. Um mensageiro assim precisava ser santo, um templo onde o Espírito de Deus pudesse habitar. Ele devia ter boa saúde e força mental e espiritual. Por essa razão, era preciso que controlasse seus apetites e paixões. No tempo de João Batista, havia demonstrações de ganância por riquezas e apego ao luxo por toda parte. Os prazeres sensuais, as festas e as bebedeiras estavam prejudicando o físico das pessoas, adormecendo a sensibilidade espiritual e diminuindo a consciência sobre o pecado. João devia se levantar como um reformador. Com sua vida de sacrifícios e a simplicidade de suas roupas, ele se constituía em repreensão para os excessos de seu tempo. Essa foi a razão para um anjo vindo do trono do céu ter dado lições sobre temperança para os pais de João. A infância e a juventude são o tempo apropriado para desenvolver o poder do domínio próprio. Hábitos estabelecidos nos primeiros anos da vida são decisivos para determinar se seremos vitoriosos ou fracassados na batalha da vida. A juventude, o tempo de plantar, determina o tipo de colheita para essa vida e a vida futura. Ao preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo, João era um representante dos que preparam um povo para a segunda vinda do nosso Senhor. O mundo está entregue à autocondescendência. Há erros e mitos por todos os lugares. Todos os que querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus devem aprender a colocar em prática a temperança e o domínio próprio. Ver 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Eles devem manter seus apetites e paixões sob o controle dos poderes mais elevados da mente. Essa autodisciplina é essencial se quisermos desenvolver o poder mental e a percepção espiritual que nos permitem entender e praticar as verdades da Palavra de Deus. Educação não convencional. Pela ordem natural das coisas, o filho de Zacarias teria sido educado nas escolas dos rabinos. Mas, como essas escolas não o preparariam para a obra que deveria realizar, Deus o chamou para o deserto a fim de aprender sobre a natureza e sobre o Deus da natureza. João fez das colinas áridas, dos barrancos acidentados e das cavernas rochosas o seu lar. Ali, os arredores o ajudaram a formar hábitos de simplicidade e abnegação. Ali, ele pôde estudar as lições da natureza, da revelação e da direção de Deus. Desde sua infância, seus pais, tementes a Deus, tinham mantido sua missão diante dele e ele aceitou o santo dever. A solidão do deserto foi um convidativo escape da sociedade, onde a incredulidade e a impureza tinham se tornado universais. Ele evitava o contato constante com o pecado para não perder o senso de sua excessiva pecaminosidade. No entanto, João não passou sua vida em austera melancolia religiosa ou em isolamento egoísta. De vez em quando, ele saía para se misturar à sociedade, sempre como um interessado observador do que estava acontecendo no mundo. Iluminado pelo Divino Espírito, ele estudava a natureza humana para entender como alcançar o coração das pessoas com sua mensagem celestial. Pesava sobre ele a responsabilidade de sua missão. Meditando e orando, ele se preparou para o trabalho de sua vida, o qual estava diante dele. Embora estivesse no deserto, João não estava livre das tentações. Satanás tentou derrubá-lo, mas suas percepções espirituais eram claras, e por intermédio do Espírito Santo, ele conseguiu detectar e resistir aos ataques do tentador. Como Moisés nas montanhas de Midian, João também se viu envolto pela presença de Deus. O aspecto sombrio e terrível da natureza, em sua casa do deserto, retratava de maneira vívida a condição de Israel. A vinha do Senhor tinha se tornado uma ruína desolada, mas lá no alto, por cima das nuvens escuras, brilhava o arco-íris da promessa. Sozinho, no meio da noite silenciosa, João lia sobre a promessa de Deus para Abraão de lhe dar descendentes tão numerosos quanto as estrelas. A luz do alvorecer falava daquele que seria como
a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. 2 Samuel 23, verso 4. E no brilho do meio-dia ele viu o esplendor do dia em que a glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão. Isaías 45. Com uma mescla de respeito e alegria, ele examinava os rolos proféticos em busca de revelações sobre a vinda do Messias. Siló devia aparecer antes que um rei deixasse de reinar sobre o trono de Davi. O tempo havia chegado. Um governador romano sentou-se no palácio do Monte Sião. Segundo a confiável palavra do Senhor, Cristo já havia nascido. As descrições feitas por Isaías. Dia e noite, João estudava as grandiosas descrições da glória do Messias feita por Isaías. Ver Isaías capítulo 11, verso 4, capítulo 32, verso 2 e capítulo 62, verso 4. Essa gloriosa visão enchia o coração daquele homem solitário em seu exílio. Ao contemplar o rei em sua formosura, o próprio eu era esquecido. Ao ver a majestade da santidade, se achava ineficiente e indigno. Estava pronto para ir em frente como mensageiro celestial, inabalável por qualquer coisa da esfera humana, pois havia contemplado o divino. Ele podia se apresentar sem medo na presença de monarcas terrestres, pois havia se prostrado diante do Rei dos Reis. João não entendia plenamente a natureza do reino do Messias, mas sua esperança estava centralizada na vinda de um rei justo e no estabelecimento de Israel como nação santa. Ele via que seu povo estava acomodado e adormecido em seus pecados. Era preciso que a mensagem que Deus tinha lhe dado os despertasse de sua insensibilidade e apatia. Para que a semente do Evangelho crie raiz, é necessário que antes o solo do coração seja revolvido. Antes de buscarem cura em Jesus, eles precisavam ser despertados para o perigo das feridas do pecado. Deus não manda mensageiros para embalar os não santificados em uma segurança fatal. Ele coloca fardos pesados sobre a consciência do transgressor e atinge a alma com setas de convicção. Anjos ministradores apresentam o temido juízo de Deus para aprofundar o senso de necessidade. Então a mão que humilhou até o pó ergue o ser arrependido. À beira da revolução. Quando o ministério de João começou, a nação estava à beira de uma revolução. Com a deposição de Arquelau, a Judéia ficou sob o controle direto de Roma. A tirania e extorsão dos governadores romanos, bem como seus esforços para introduzir símbolos e costumes pagãos, suscitaram uma revolta que só foi extinta com o sangue de milhares dos mais valentes de Israel. Naquela situação de discórdia e de muita discussão, uma voz se levantou no deserto falando de maneira chocante e severa, mas cheia de esperança. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 3, verso 2. Com um poder novo e estranho, ela sacudiu as pessoas. Ali estava um anúncio de que a vinda de Cristo estava para acontecer. Com o espírito e o poder de Elias, João denunciou a corrupção nacional e repreendeu os pecados que prevaleciam entre o povo. Suas palavras eram incisivas e convincentes. A nação estava em comoção. Multidões afluíam para o deserto. João chamava as pessoas ao arrependimento. Como símbolo da purificação do pecado, ele as batizava nas águas do Rio Jordão. Ao fazer isso, estava declarando que os que afirmavam ser filhos de Deus estavam contaminados pelo pecado. Sem a purificação do coração, eles não poderiam fazer parte do reino do Messias. Príncipes, rabinos, soldados, cobradores de impostos e camponeses foram escutar o profeta. Muitos se arrependeram e foram batizados para que pudessem fazer parte do reino que ele anunciava. Muitos escribas e fariseus confessaram seus pecados e pediram para ser batizados. Eles tinham levado o povo a ter uma elevada opinião sobre sua piedade, mas agora os segredos da sua vida pecaminosa foram revelados. Entretanto, João viu que muitos daqueles homens e mulheres não sentiam convicção real do pecado. Eles estavam seguindo seus próprios interesses. Por serem amigos do profeta, esperavam obter favores quando o príncipe chegasse.
Eles achavam que recebendo o batismo, sua influência sobre o povo seria fortalecida. Forte repreensão aos hipócritas. João os enfrentou com uma fulminante pergunta: Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem o fruto que mostra o arrependimento. Mateus capítulo 3, versos 7 e 8. Por terem se afastado de Deus, os judeus estavam sofrendo sob seus juízos. Essa era a razão de estarem escravizados a uma nação pagã. Em tempos passados, o Senhor lhes havia mostrado grande favor. Por isso, eles estavam sempre apresentando desculpas para seus pecados. Enganavam-se ao pensar que eram melhores que os outros e que tinham direito às bênçãos de Deus. João declarou aos mestres de Israel que seu orgulho, egoísmo e crueldade demonstravam que eles eram uma maldição mortal para o povo. Tendo em vista a luz que tinham recebido de Deus, eles eram ainda piores que os pagãos. Deus não dependia deles para realizar seus planos. Ele podia chamar outros para seu serviço. O machado já está posto à raiz das árvores, disse o profeta, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Mateus capítulo 3, verso 10. Se o fruto não vale nada, o nome não pode salvar a árvore da destruição. João disse claramente aos judeus que se a vida e o caráter deles não estivessem em harmonia com a lei de Deus, eles não eram seu povo. Todos os que se tornam cidadãos do reino de Cristo, ele disse, devem dar demonstrações de fé e arrependimento. Sua vida deve mostrar bondade e devoção. Devem dar assistência aos necessitados, proteger os indefesos e ser exemplos de virtude e compaixão. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 11. Isaías havia declarado que o Senhor purificaria seu povo por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo. Isaías capítulo 4, verso 4. O Espírito de Deus consumirá o pecado de todos os que se submeterem ao seu poder. Ver Hebreus capítulo 12, verso 29. Mas se alguém se apegar ao pecado, então a glória de Deus, que destrói o pecado, o destruirá. Na segunda vinda de Cristo, o perverso será consumido com o sopro de sua boca e destruído pela manifestação da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. A glória de Deus que dá vida ao justo destruirá o perverso. No tempo de João Batista, Cristo estava prestes a aparecer como o revelador do caráter de Deus. Sua própria presença conscientizava as pessoas de seus pecados. Somente se estivessem dispostas a ser purificadas de seus pecados é que elas poderiam entrar em comunhão com ele. Foi dessa maneira que João Batista declarou a mensagem de Deus para Israel. Muitos a aceitaram e sacrificaram tudo para obedecer. Não foram poucos os que nutriram a esperança de que ele pudesse ser o Messias. Ao ver que o povo estava lhe dando atenção, João aproveitou a oportunidade para direcionar a fé daquela gente para aquele que estava para chegar.